Mas é porque você não sabe como vai ser minha semana, irmãs. Basta cada dia para o seu mal, já diz a Bíblia. Amanhã nós vamos ter um leão para matar, vamos terminar de matar o que começou hoje, né? E amanhã a gente mata o que vai vir, tá bom? Mas cadê o varão que ia tocar para mim? Hoje eu vou ser a Fabiana Sinfrônio e ele vai ser o Eric, cadê? Eu acho que ele está tomando uma água, ele está se recuperando. Pode deixar ele se recuperar. Enquanto isso, os irmãos vão soltando essas crentes modernas, né, gente, que só sabe pregar com fundo musical. Que isso, não, sai, em nome de Jesus. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Mas eu queria começar essa noite, você fazendo algo. Você pode fazer algo? Você pode fazer é mais do que um elogio que você vai fazer para sua amiga que está do seu lado. Você vai falar uma virtude que ela tem, uma qualidade que ela tem. Então, a gente vai tirar um pouco dessa roupa de crente que a gente coloca aqui, paz do Senhor, irmã, você é uma bênção. Não, eu não quero esse elogio. Eu quero que você fale para ela uma qualidade que ela tem. Se você está sentado lá dela, que você já conhece ela. Então, às vezes são amigas suas, ó, esse é o Eric e eu sou a Fabiana Sinfrônio, beleza? Então, nós dois vamos estar aqui na sintonia, varão, ok? E aí você vai dizer para essa mulher que está aí do seu lado uma qualidade dela. Não é você é uma bênção, tá? Você é serva do Senhor, não quero ouvir isso. Às vezes é uma pessoa que te ajudou numa dificuldade, ela te deu uma palavra, te estendeu a mão. Vira para a pessoa que está do seu lado. Primeiro já melhora esse rosto, senão ela vai ficar com medo de você. Vira para ela, vira para uma. Não tem problema você ficar de costa para uma, que depois você vai virar para outra, assim, ó. E você vai falar para ela. Fala uma qualidade. Eu estou vendo mulher sozinha. Sai do seu lugar, procura alguém. Fala uma qualidade que ela tem. Não fala assim, ah, você é uma grande pastora, você é uma mulher de Deus. Não. Fala, ela é cheirosa, é uma qualidade, é uma virtude. É uma mulher que anda cheirosa, perfumada. Você é carinhosa, você é generosa. A Késia é comunicadora, ela fala, ela gosta de conversar. Isso é uma virtude. Quem mais? Vamos lá, fale de uma virtude que você tenha. Tudo isso de virtude que ela tem? Parabéns. E a do lado? Você falou para que está do outro lado? Você é elegante. Ou toda vez que eu te encontro, você tem um sorriso no rosto. Você é educada. Você é apaziguadora. Você, no momento de conflito, você consegue resolver. Isso. Isso. O pior de tudo, sabe o que é? É que você elogiou essa mulher, mas você talvez não viu ela dentro da casa dela. É ou não é? Cabelão lá na altura, minha amiga. Cheirando comida. Mandando a criançada calar a boca. Num minuto você ama seus filhos, daqui 10 minutos você está vendendo ele por R$10, não é não? Meu Deus! Amém? Os elogios foram feitos. Então eu queria te encorajar a partir de hoje, olha para cá. Fale de uma virtude sempre para uma amiga, tá? Procure ela, fale de uma virtude. Porque isso é importante. Ó, o sorriso até mudou. Tinha gente que estava olhando para mim assim, eu falei, meu Deus. E agora já mudou. Porque um coração alegre aformoseia o rosto. Amém? E você quer deixar uma mulher alegre? Fale de uma virtude que ela tem. Outra mulher reconhecer, sabe? Uau, que sapato lindo esse seu. Onde você comprou? Eu achei. Olha, eu não saberia andar com esse sapato, mas você anda com uma elegância. Gente,
Que blusa é essa? Nossa, e esse seu perfume? Quando a gente tem pessoas que revelam as nossas virtudes, isso deixa o nosso coração mais feliz, sim ou não, mulheres? Então vamos lá, vocês estão aqui comigo? Quem está aqui comigo fala amém. Então, eu estava fazendo os cálculos aqui, tem aproximadamente 4 anos que eu venho. 4, né? Seguido. Então, um pouquinho vocês já me conhecem. Então, eu quero que enquanto eu estiver ministrando aqui, você vai dando aleluia. Eu quero ver mulher pendurada nesse lustre aqui, ó. Meu Deus, é comigo. Tá? Então já se posiciona nessa cadeira aí, não senta de jeito que você está, que você vai escorregando, minha filha, vai escorregando, você acaba lá no chão. Então senta aí, vai pegando essa palavra, porque o tema que nós temos aqui, que foi passado para nós, eu queria falar para vocês, irmãs, que nós pastoras, quando nós escolhemos um tema, tudo bom, missionária? Amém. Nunca é um tema que a gente busca da atualidade. Nossa, está todo mundo falando sobre isso, então nós vamos pregar sobre isso. Não, tem que vir do céu, tem que vir do alto. Então esse tema, mulheres posicionadas para esse tempo. Nunca se falou tanto sobre mulheres serem posicionadas. Eu acredito que vocês lá no Instagram, vocês acompanham muitas mulheres de Deus, creio eu. Ninguém aqui segue Virgínia. Toquei num assunto delicado aqui agora. E de verdade, irmãs, o que essas influenciadoras vão... O que elas podem ministrar na nossa vida? Fala para mim. São mulheres que não estão felizes com a sua própria aparência. E elas buscam o recurso que elas têm agora, que é o dinheiro. E eu não sou contra, tá? Não sou contra você, enfim... se encher de cirurgias plásticas, não sou, mas eu vejo mulheres completamente infelizes com a sua aparência, e aí ela mostra um rosto perfeito, porque o dinheiro já fez tudo o que podia proporcionar para ela, aí você olha aquela mulher linda no Instagram, e você olha você no espelho, o que você imagina? Falta muito, viu? Eu nunca vou ser como ela. Então eu queria já começar, a mensagem nem é sobre isso, mas você quer ser uma mulher posicionada nesse tempo? 5 mulheres. Se essas 5 que falaram amém estiver comigo até o final da mensagem, nós vamos fazer loucura aqui hoje para Jesus. Então nós vamos. Mas irmãs, se vocês querem ser posicionadas para esse tempo, a primeira vigilância que você precisa ter é com quem você segue no Instagram. Aqui você ouve uma palavra, mas no Instagram você passa o quê? 1 hora, 2 horas, mesmo que você passe meia hora. Mas são de pessoas que influenciam a sua vida, que influenciam o seu dia a dia. Talvez com seus pastores aqui, ouvindo uma palavra, você tem um contato no domingo. E você tem um contato com essas pessoas que não tem nada de Deus para te oferecer. E aí, automaticamente, sem você e eu percebermos, nós somos influenciados por essas pessoas. Então, tome cuidado. Hoje eu queria te encorajar, você chegar em casa, dar uma avaliada na sua rede social, ver quem você está seguindo. Às vezes as pessoas que você segue hoje são até de Deus, mas não faz mais sentido para você como fazia 10 anos lá atrás. Você olha e fala, gente, essa pessoa acho que perdeu o ponto, perdeu a linha. Para mim hoje já não serve mais o que ela fala, não edifica, então para de seguir. A Bíblia, quando ela fez o ser humano, ela falou assim, quando Deus fez o ser humano, está na Bíblia, Deus falou assim, eu vou fazer você para você dominar. Você vai dominar sobre os peixes, você vai dominar sobre os animais, você vai dominar sobre tudo. E hoje, séculos depois, nós vemos redes sociais dominando o homem. Nós vemos coisas dominarem as pessoas. Eu vejo mulheres, porque eu cuido de mulheres, eu sento com mulheres para aconselhar, que elas não têm se posicionado diante de algo básico que eu estou falando aqui para vocês, as redes sociais. Então eu queria te encorajar nesta noite, a você chegar em casa e você dar uma passada na sua lista, ver se edifica. Talvez você começou a seguir um homem que ele começou a falar até de coisas boas, mas hoje
Toda vez que ele aparece lá nos stories, é sem camisa. É um negócio assim que você fica olhando, aí você olha e fala: pastora, mas não me influencia. Influencia, irmã, porque o que corre nas suas veias não é óleo de unção, é sangue. Então nós temos que vigiar. A Bíblia fala: fuja da aparência do mal. Amém? Então eu não vim aqui ensinar vocês sobre essas coisas, não. Mas se o Senhor está permitindo, eu sempre acredito que tem uma pessoa aqui que precise ouvir isso. Então é hora de nós vigiarmos. E aí nós estamos diante desse tema, posicionadas para esse tempo. E eu sei que você, assim como eu, já deve ter pedido para o Senhor assim: Senhor, eu preciso me posicionar nessa área. Eu preciso me posicionar diante dessa situação. Eu preciso me posicionar diante desse desafio que se levantou para mim. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, mulher. O Senhor não te chamou para você ser posicionada diante de um problema, diante de uma situação. O Senhor não te chamou para você ser posicionada para uma temporada. Agora eu estou passando uma estação de luta. Eu estou passando uma situação de mudança, agora eu vou me posicionar. O Senhor não te chamou para ser posicionada para uma temporada, para uma estação ou para uma situação que você esteja vivendo. O Senhor nos chamou para sermos posicionadas diante dEle, para nós nos posicionarmos diante dEle. E eu nunca vi uma mulher que se posiciona sem se humilhar diante dEle, porque a palavra do Senhor diz: humilhai-vos perante a poderosa mão do Senhor, e no tempo certo Ele vos exaltará. Uma mulher posicionada diante do Senhor, ela anda humilhada aos pés de Jesus, ela anda humilhada diante do Senhor. Alguém pode dizer aleluia aqui? Então o Senhor não te chamou para você se posicionar contra o seu marido, ou se posicionar diante de uma situação. É óbvio que para cada situação existe uma posição que nós temos que assumir. Mas sabe, mulheres só se posicionam quando estão passando por um problema. E o Senhor está dizendo: eu estou chamando mulheres aqui nessa noite para se posicionarem diante de mim, que quando também não estão passando por problemas, elas se encontram posicionadas diante de mim. E a posição que nós precisamos estar é humilhadas aos pés do Senhor. E quando nós estamos humilhadas, meninas, eu não me importo com a minha reputação, eu não me importo com quem vai falar de mim, o que vão pensar de mim. Eu estou humilhada apenas diante dEle, e é isso que importa. Então o Senhor está nos chamando para esse tempo. E todas as mulheres posicionadas que eu conheço, elas foram literalmente obrigadas a saírem do ninho. E o Senhor me trouxe aqui nessa noite para trazer uma palavra ao seu coração, porque Ele disse para mim que vai tirar mulheres do ninho aqui nessa noite. Mulheres serão empurradas do ninho aqui nessa noite. Mulheres serão chacoalhadas do ninho aqui nessa noite. E talvez não vão surgir muitos aleluias, ok? Sabe por quê? Porque sair do ninho dói. Então vamos, Deuteronômio 32, verso 11, por favor. Aleluia. Deuteronômio 32, verso 11. É uma palavra tão pontual para nós. Nós te exaltamos, Jesus. Vamos lá? Gente, que palavra. Como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho o levou, nenhum Deus estrangeiro foi com ele. Até o 11, se você puder deixar o 11 conosco. Isso aqui é poderoso demais. A mãe águia, eu acho que todos vocês já devem ter visto isso, porque nós somos essas mães águias. A mãe águia, quando ela faz o ninho para os seus filhotes,
ela prepara um ambiente muito aconchegante, muito quentinho, porque, gente, um filhote é como um bebezinho. Eu vejo uma irmã ali que ela está com um bebezinho no forno, é um ninho, aqui ó, o forninho está sendo preparado, mas o bebê, por mais que ele queira ficar ali dentro, vai ter uma hora que ele vai ter que ser expulso lá de dentro, porque o ninho que foi criado para ele viver durante 9 meses, vai ter um momento que não vai suportar mais o tamanho dessa criança, ele vai ter que ser colocado para fora, para viver numa nova estação que Deus tem para ele, que o Senhor criou para ele viver. E a mãe águia, ela faz isso com os seus filhotes, ela prepara um ninho aconchegante, quente, de folhas e palhas. Que delícia, tão suave, tão quentinho. Só que por baixo daquelas folhas e daquelas palhas, sabe o que tem? Espinhos e gravetos. E aí você me pergunta, pastora, por que a mãe águia colocou espinhos e gravetos no ninho? Porque são os espinhos e os gravetos duros que sustentam a comodidade e a estabilidade das folhas. Eu não sei se você entendeu aonde nós queremos chegar aqui hoje. São os espinhos e os gravetos que sustentam muitas vezes a nossa fé. E quais são os espinhos e gravetos? As lutas, as dificuldades, os desafios que você olha e fala assim, Senhor, mas eu nem merecia, eu estou na tua presença, por que isso está acontecendo comigo? Calma. Calma, os espinhos e os gravetos, eles estão ali segurando, eles estão sustentando. E aí, se nós formos acompanhar, se você já assistiu algum vídeo assim, é tão interessante que os filhotinhos estão lá recebendo comida na boca, recebendo aguinha na boca e nas folhas, sabe, naquela folha tão maciazinha. Aí a mãe águia olha e fala, tá na hora deles começarem a aprender a voar. E sabe o que aquela mãe fala? Ela não olha para eles e fala assim, filhinho, quando vocês acharem que é a hora certa, vocês vão. Quando vocês se sentirem seguros, vocês podem alçar voos. Não, ela vê que os filhotes estão ali muito acomodados, eles estão muito quentinhos um do lado do outro, e do jeito que eles estão ali tão acomodados, eles não vão sair daquele ninho nunca. E sabe o que pode acontecer se eles não saírem do ninho? Eles vão crescendo e um vai sufocando o outro, porque eles estão num ambiente que antes aquele ambiente cabia a eles, só que hoje o ambiente não cabe mais eles. Aí o que aquela mãe faz? Começa a empurrar os filhotinhos. E sabe o que ela faz? Ela começa a levar a Carmen para a ponta do ninho. E aí vai ficando mais instável, o negócio vai ficando diferente, porque eu estava num lugar onde estava quentinho, agora minha mãe está me empurrando ali para a ponta daquele ninho, e ela vai empurrando até eles ficarem sem estabilidade e caírem, porque quando eles estão caindo, eles vão entender, eu preciso fazer alguma coisa com aquilo que eu tenho, eu preciso fazer alguma coisa para aquilo que eu fui chamado para fazer. Eles se lembram que eles têm asas, e eles começam a bater as asas, só que muitos não conseguem alçar voos de primeira, eles começam a se debater, eles não têm uma sinergia na batida das asas, uma asa bate assim, a outra não bate, e a mãe vai vendo que aquele filhote vai dar com o rosto no chão, ela vem com as suas asas, e antes que ele chegue lá no chão, ela pega os filhotes com as suas asas e leva eles de novo para o seu ninho. E aí a palavra do Senhor diz, como a águia que desperta a sua ninhada, como a águia que faz com que os seus filhotes caiam, a própria águia empurra, mas ela também abre as asas quando ela vê que ele não está dando conta. A Bíblia fala, o Senhor fez a ferida e Ele mesmo a ligará. A mãe águia empurra o filhote
filhote e ela mesmo pega o filhote com as asas. Mas o que o Senhor está dizendo aqui nesta noite é que eu vou tirar você do ninho. Se você não quiser, Ele vai empurrar. Não é o diabo que está permitindo essa situação desconfortável. Muitas vezes é Deus. É Deus. Vamos lá. Deuteronômio 32:11, isso é poderoso. Deus está trazendo desconfortos para nós. E eu poderia ter vindo aqui hoje e falar: o Senhor está te posicionando para um novo tempo. O Senhor está te posicionando para algo que você vai receber nas suas mãos. E receba isso em nome de Jesus. Mas eu quero te dizer, existem desconfortos que o Senhor é Ele mesmo quem gera. Deus está trazendo desconforto nesse momento da sua vida com as suas amizades. Existem amizades que antes lá atrás fazia sentido para você, só que hoje ela já não edifica mais a sua vida. E eu nem estou falando de amizades pecaminosas, porque eu tenho certeza que vocês mulheres andam com mulheres santas. Ou pelo menos assim, quando vão abrir o coração, o ideal deveria ser você abrir o seu coração com mulheres de Deus, com mulheres que andam em santidade. Amizades você pode ter com várias pessoas, mas abrir o coração, nós temos que abrir o coração para pessoas que têm algo de Deus para poder nos abençoar. Só que eu quero dizer para você, existem desconfortos que o Senhor está gerando em amizades. Pessoas que eram leais a você, hoje não é mais. Pessoas que eram assim, unha e carne com você, hoje não está sendo mais. E você está insistindo numa amizade que o Senhor já cortou. Você está insistindo em coisas que o Senhor já falou: eu desliguei ela de você. Eu estou tirando ela do seu caminho. Porque para o que eu vou fazer, Noemi e Ruth precisavam que Orfa fosse embora. Para aquilo que Deus queria fazer na vida das duas. E você está insistindo: fica comigo, fica comigo. Fica comigo, e o Senhor está dizendo: eu estou trazendo desconforto nessa amizade, porque ela não é para esse tempo, para a sua vida. Eu estou trazendo desconforto no seu comportamento. Falas suas, mulheres, algumas falas que nós falávamos, que antes para você não tinha mal nenhum, mas hoje você fala e você se ouve e fala assim: nossa, eu acho que a maneira como eu estou falando não está legal. A maneira como eu estou me portando com as palavras não está legal. Nós precisamos entender, sabe, o Senhor está trazendo desconforto em atitudes, comportamentos que nós temos dentro de casa, comportamentos que nós temos nas redes sociais. E eu queria, irmãs, que vocês... eu sei que existe uma certa admiração por líderes, pastores, pastoras, sabe? Mas que essa admiração não impeça você de ver os nossos defeitos, porque nós temos defeitos. Se você ficasse um dia comigo lá em casa, você vai ver que eu sou pior do que você imagina. Eu consigo ainda ser pior, você acredita? E nós falhamos. Esses dias eu fui muito dura com a Ana Laura numa resposta que não precisava. E lá em casa a gente tem, né, meio que esse combinado, eu e o Abner. Se ele fala duro, eu falo: amor, eu acho que você foi além da medida. E aí nós ali nos reconciliamos e ele falou assim: eu acho que você deu uma resposta muito dura com a Ana Laura. E aí eu fui lá e imediatamente falei assim: filha, a mamãe te respondeu de uma maneira que não deveria, então me perdoa. Sabe, e aqui, gente, não tem perfeição. Mas não tem mesmo. Em nenhuma de nós existe perfeição. Mas sabe, desconfortos, que antes essa fala minha lá atrás, ela não ia ter nada, não ia ter impacto nenhum em mim. Mas eu olhei e falei assim, o Senhor usou alguém também para falar comigo e falou assim: ó, eu acho que você foi demais. Eu acho que você foi além da conta, não precisava disso. Sabe, eu quero dizer para você nesta noite que o Senhor está trazendo desconfortos até de lugares que nós íamos, ou que você vai e você não se sente bem mais estando neste lugar, mas você insiste em estar lá. É um ambiente que não dá mais.
Irmãs, eu não sou contra, eu sou pelo contrário a favor, sabe, se você pode não, todas nós podemos, cuide da sua saúde, mas a academia está sendo um lugar terrível da gente ir, porque as mulheres estão indo mais para exibir o seu corpo, estão indo sem as partes de baixo, estão indo só com a roupa mesmo da academia. Aí eu me pergunto, ela vai para malhar ou ela vai para chamar a atenção? Só que no meio dessa galera toda a gente vê uma crente lá, que ela não está fazendo a diferença, mas ela quer se posicionar igual as mulheres de lá. E eu fico olhando e pensando, aonde está a posição dessa mulher diante de Sodoma e Gomorra? Ela está se comportando igual, mas ela deveria fazer a diferença. Então eu quero te dizer, o Senhor já está falando para comportamentos que você tinha, que antes não te incomodava, hoje está te incomodando, e o Senhor está te falando, não tenha mais esse comportamento. Eu quero te tirar desse ninho, eu quero te tirar desse lugar que te deixa confortável, eu quero te trazer para o desconforto. O Senhor está falando, o conforto desse ninho não serve mais para você. Você já cresceu. Você está querendo estar num lugar que não te cabe mais. Você cresceu. Deus está falando, eu tenho tantos planos para você. Por isso eu estou fazendo esse ambiente que antes era prazeroso, te trazer incômodo. Te trazer incômodo. Aqueles filmes que você assistia e antes não te incomodava, hoje você volta a assisti-lo e parece que é uma voz interior. Você já ouviu isso, né? Com certeza, você é de Deus. Não estou sentindo paz assistindo isso aqui não. Eu não estou sentindo paz ouvindo isso aqui não. Só que aí ao invés da gente ir lá, mudar de canal, ou aquela série que no começo era boa, mas depois você viu que estava sendo apelativa, só um conteúdo sexual, ou um conteúdo do inferno, aí você fala, mas eu comecei a assistir, eu não posso parar. Mas você lê a Bíblia e para. Começa a ler um livro da Bíblia e para. Porque dá sono, porque outras coisas chegaram, porque outros compromissos surgiram. Mas a minha série, mesmo que eu esteja trazendo maldição para minha casa, olha para onde o Senhor está nos levando, igreja. Quem está aqui comigo nessa noite? O Senhor Ele vai levar para o céu, não mulheres mais ou menos. Ele vai levar para o céu mulheres santas, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, sem máculas, sem rugas, sabe? Sem ficar, é que quando eu vi eu fiz. Sai desse ninho da desculpa, mulher. Sai desse ninho da desculpa. Eu vim aqui pregar para mulheres posicionadas. Eu vim aqui pregar para mulheres que estão cansadas do mais ou menos. Eu vim aqui ministrar para mulheres que estão cansadas de começar e não terminar aquilo que começou. Que começa um propósito e fala, Senhor, eu vou fazer 21 dias, dá 10, você acaba. Então o Senhor está falando, eu vim aqui ministrar para mulheres e eu quero posicioná-las para esse tempo, mas elas vão colocar a mão em algo e elas vão até o final. Elas vão começar e elas vão terminar. Elas serão minha boca nessa terra. Mas irmãs, com o comportamento que nós estamos tendo, com o linguajar que a gente ainda está sustentando, com os lugares que nós ainda frequentamos, que o Espírito Santo já falou para você, esse lugar não é para você. Saia do ninho hoje. É o desconforto que o Senhor está gerando. Talvez está falando, é o diabo que está gerando isso em mim. Não é, é o próprio Deus que está gerando desconforto em você. Diga aleluia. Mas além dele gerar desconforto, ele também te empurra. Quem aqui quer ser empurrada pelo Senhor? Você viu que não são todos os aleluias? Sair do ninho não vai te custar muita coisa. Sair do ninho vai te custar tudo. Amém? Não tenha medo. Não tenha medo. Deixa o Senhor empurrar você desse ninho que você está. Deixa o Senhor empurrar você desse ninho.
Pastora, mas eu tenho medo, vai me custar tudo. Vai! Mas o que Ele te prometeu é muito maior do que o que você está planejando para você. Deus está te empurrando, mulher. Ele está querendo te lançar para o propósito que Ele tem para a sua vida. E você está presa em coisas. Não, eu não vou deixar isso aqui. Na verdade eu já me acostumei. Eu nem sei fazer coisas diferentes. Eu vou ficar aqui mesmo. O Senhor está te empurrando. E você, eu vou ficar conectada a essa pessoa aqui porque ela me deixa tão confortável. Eu vou ficar aqui porque esse lugar me oferece tanta segurança. Você está preso num lugar. Você está presa numa pessoa. Você está presa porque você tem medo de avançar. E o Senhor está dizendo: se posiciona na minha presença. O que eu quero é só que você se posicione e fique aqui. E não saia dos meus pés. E não saia desse lugar de posicionamento. Porque Ele é quem vai fazer. Você está dizendo: tá bom aqui. Está confortável, eu tenho tudo. Mas Deus está colocando espinhos aonde era confortável para você. Era confortável, mas você está sentindo que o ambiente já não está legal. Está desconfortável. Lá no seu trabalho que você ficava conversando com as pessoas, e talvez não era nem conversa imoral, mas você olha e fala: nossa, eu gostava tanto de conversar com essa galera, hoje parece que a gente não está se... É Deus que está trazendo desconforto, porque essa conversa não vai edificar, porque esse lugar não te cabe mais, e você precisa entender a hora que Ele está te tirando do ninho. Tá bom aqui, eu tenho tudo. Deus está colocando espinhos naquilo que era confortável para você. Era bom, mas hoje se tornou incômodo. Eu quero dizer para você uma coisa: você está na borda, se prepara que o Senhor vai empurrar você. Sabe por quê? Sair do ninho exige coragem, mas também exige confiança. Talvez você fala: mas como? Até ouvindo o testemunho que a pastora deu aqui ontem, na hora que ela foi levantar as ofertas, como? Eu vou largar tudo que eu tenho de estável, mesmo não te glorificando no começo, né? Que o seu marido tinha aquele histórico e estava tão confortável. Só que ela conheceu Jesus e o ninho do pecado já não cabia mais ela lá dentro. E o Senhor estava empurrando. E para você sair do ninho, mulher, você precisa tomar uma decisão. Mas eu tenho medo. E aquele que te chamou, Ele é fiel. Aquele que te chamou, Ele é fiel. Aquele que te chamou no começo da sua caminhada, Ele não se esqueceu da promessa. Aquele que te chamou desde o começo, que Ele teve um encontro com você, que antes de você o amar, Ele já te amava. Ele continua com as promessas da sua vida aqui no coração dEle, porque o Senhor, Ele não sofre de amnésia. Ele não se esquece do que Ele fala, e Ele não tarda. Ele chega no momento adequado, mas Ele não vai dar uma promessa se nós estamos no ninho confortável, no ninho do medo, no ninho da segurança. O Senhor está nos empurrando para algo maior, mas sabe o que te impede de seguir adiante? É que Ele está te empurrando e você está olhando para o ninho. Mas deixar aquilo, mas deixar o meu emprego, mas parar de fazer isso, mas eu vou ter que abrir mão disso. E o Senhor está dizendo: olha somente para aquilo que eu tenho, olha somente para os meus olhos, não desvia os teus olhos por nada. E tem mulheres que estão: mas eu vou perder isso. Em nome de Jesus, permita o Senhor te empurrar aqui nesta noite, porque Ele chamou mulheres posicionadas para esse tempo, mas Ele não vai te posicionar com lugares confortáveis, Ele vai te trazer desconforto. Mas e a estabilidade? E a confiança? Mateus 6, coloca para nós. Mateus capítulo 6, verso 25. Aleluia. Mateus capítulo 6, do verso 25 em diante. Por isso digo a vocês, mulheres,
que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? 26. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que essas aves? Quem de vocês, mulheres, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? 28. Por que vocês, mulheres, se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios dos campos, eles não trabalham e nem tecem. 29. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. 30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? 31. Portanto, não se preocupem dizendo: o que comeremos se eu sair desse ninho? O que vamos beber se eu sair dessa zona confortável? Ou o que eu vou vestir? O que eu vou dar para os meus filhos? 32. Pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabem que precisam delas. E o verso 33: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. A segurança não está no ninho, a segurança está no Senhor. Você acha que a confiança está onde? Mulheres, precisam estar em Deus. Saia do ninho. Quantas coisas que o Senhor te chamou para fazer e você tem falado não? Quantos propósitos que o Senhor quer te lançar e você tem falado não? Eu vivi algumas experiências na minha vida nos últimos meses que pode ser até bobo, mas para mim foi um baita desafio. Eu me lembro em novembro que o pessoal de Miami veio para cá, a igreja King Jesus, que inclusive o pastor Ilquias, está lá agora nessa conferência. O pessoal de Deus, e a ministra de louvor chegou em mim, me ligou e falou assim: Daiane, eu quero que você ministre com a gente, porque ela falou só isso no começo, Eu falei: meu Deus, mas beleza, eu vou cantar em português, ok. Nossa, uau, que honra, claro que eu aceito. E aí chegou no dia, ela me chamou no canto e falou assim: só que você vai traduzir. Eu falei: sangue de Jesus tem poder, traduzir o quê? Se nem o português eu falo direito. Ela falou assim: não, você vai traduzir. Eu cheguei, chamei ela no canto e falei assim, ela chama Judy. Eu falei: Judy, deixa eu te falar, minha filha, eu não falo nem inglês e nem espanhol, querida. O máximo que eu falo aqui é o português e língua estranha. Se você quiser que eu fale língua estranha, eu falo. Eu falei: mas aqui na igreja nós temos mais pessoas que falam, e eu posso chamar elas e elas podem contribuir, porque eu não quero atrapalhar algo que Deus vai derramar. Ela olhou para mim e falou assim: Deus falou para mim que é você. Aí eu arrepiei, minha filha, arrepiei. Eu falei: então tá bom. Aí você deve ter falado: nossa, pastora, foi céu aberto, Você deve ter detonado. Ô, minha filha, teve palavra que eu falei errado, que eu entendi errado, que o povo lá sentado ficava gritando para mim. Mas eu me amedrontei? Eu fui. Eu poderia ter ficado no ninho do meu conforto. Não. Chama outra pessoa. Não. Tem outras pessoas que são mais capazes. E aí na última vez agora ela falou assim para mim: eu sei que tem pessoas que são mais capazes que você. Ela me deu esse tapa na cara. Eu sei que tem pessoas que são mais talentosas que você, mas Deus falou que é você. E eu fui. Irmãs, entendendo espanhol errado, falando espanhol errado, sabe? Falava um negócio, eu entendi outra coisa, e eu: meu Deus, o que vai dar aqui? Resumindo, no final, pela misericórdia de Deus, deu certo.
E eu só posso contar esse testemunho aqui para vocês, porque eu saí do ninho do comodismo. E você precisa sair do ninho do comodismo. Você precisa sair do ninho. Às vezes o ninho não é nenhuma luta. Às vezes o conforto que você está vivendo é que Deus te deu dons, criatividade e você... mas eu não vou não. Quem sou eu? A pastora já chamou, mas eu não. Tem tanta gente mais talentosa. Sim, mulher, tem gente mais talentosa que nós. Tem gente que é mais criativa que nós. Tem mulheres que cantam muito melhores do que eu. A pastora de vocês está aqui, ela canta muito melhor do que eu. Fabiana Sinfrônio estava aqui e canta muito melhor do que eu. Mas irmãs, o Senhor nos chamou. E no reino de Deus não se trata de quem é melhor, se trata de quem está disponível. Não se trata se você é boa. Eu sou viajada. Eu tenho experiência. Davi estava no pasto. Ele não tinha experiência de guerra, mas ele tinha experiência de secreto. Ele não tinha experiência de espada, mas ele teve experiência de matar um leão e de matar um urso. O Senhor está chamando mulheres aqui nessa noite e Ele está dizendo: eu não quero que você seja qualificada, eu quero que você seja disponível. Você está aí parada nesse ninho porque você acha que você não é qualificada, porque você não é boa, e Deus está falando: só fica diante de mim que o resto eu faço. Nós precisamos viver com intensidade o que Deus te chamou para fazer. Não ande mais com medo, porque existe um espírito chamado intimidação. E esse espírito de intimidação tem parado mulheres. Esse espírito de intimidação tem parado dons. Esse espírito de intimidação tem impedido você de tocar em outras mulheres e elas serem abençoadas, e elas serem curadas. Não deixe essa intimidação, que é o medo, parar você. Eu pensei aqui em situações que nos fazem ficar no ninho. Vocês me dão mais 10 minutos? Sim? Situações que nos fazem ficar no ninho. Às vezes tem mulheres aqui que estão no ninho da frustração e da dor. E você acredita que isso ficou confortável para ela? Ela está confortável na dor dela, ela está confortável na frustração e nos traumas do passado. Muitas mulheres carregam as feridas e traumas familiares como uma forma de ficar no ninho. O que eu passei, o que fizeram comigo. E eu sei, irmãs, não tem como a gente mudar mais. Mas existem pessoas que elas não avançam porque ela fica parada lá. Ela fica parada. Você já sentou com mulheres assim, que as histórias e as experiências delas são todas pautadas na dor e na frustração. Ela só conta coisas da vida dela pautada então. Lá em Marília tem mulheres que falam assim, então, mas as minhas dores, eu tenho as minhas dores. E aí eu queria te perguntar, aonde está o sangue de Jesus que Ele ainda não lavou essas dores da tua alma? Aonde está o sangue de Jesus que Ele ainda não curou essas frustrações? Que esse medo e esse trauma e essa frustração ainda te para. Porque até onde eu sei, traumas, frustrações e dores do passado, elas só servem para uma coisa: testemunhar. Mas eu não vou porque eu fui frustrada. Eu não vou porque os traumas, as dores, é um ninho que você está e você ainda não se deu conta. Isso aqui é muito sério. Você estagnou nisso, você paralisou aí. A dor e a frustração, ela pode ser um ninho. Talvez tem mulheres aqui que sempre que alguém te procura para fazer você fazer algo, ei, vamos iniciar esse ministério aqui na igreja? A sua pastora te chama, o seu pastor te chama, algum líder aqui te chama, aí você fala assim: não, eu não vou, eu já fui tão ferida nessa área, eu já fui tão traumatizada nessa área. E você está no ninho da frustração. Você não sabe,
mas esse ninho paralisou você. Vamos fazer algo novo? Nossa, tem algo aqui que nós vamos começar na igreja que eu acho que é a sua cara. Você tem dons e talentos, eu acho que você tem uma mente tão criativa para isso. Ah, eu já me frustrei tanto. Ai, tantas pessoas me decepcionaram. Irmãs, eu sinto te dar essa notícia, mas a decepção vai acabar só quando você morrer. Ou você morre, ou você vai viver com a decepção todo dia. Porque se o povo da igreja não te decepcionar, o povo do mundo vai te decepcionar. Mas o povo da igreja ainda tem uma vantagem, que se a gente decepciona, a gente ainda conhece o caminho do perdão, se arrepende, vai lá e reconcilia. O povo do mundo não, usa você de escada, te decepciona, te esmaga, te humilha e ainda esquece de você. Então, se for para ser decepcionado, vamos ser decepcionados aqui dentro. Porque aqui nós lavamos a nossa roupa suja, a gente se conserta e segue a vida. Difícil, né, ouvir essa palavra. Mas você não está sentada com uma santa aí do seu lado, não. Difícil, né? Difícil, mas as pessoas vão nos decepcionar. Eu já tive mulheres que chegaram em mim na igreja e falaram assim: pastora, eu não gosto de você. Eu falei: irmã, tem dia que nem eu gosto de mim. Eu te entendo. Tem dia que nem eu me suporto, eu te entendo. Agora você imagina, se eu fosse deixar o que elas falaram de mim me paralisar, eu estaria aqui hoje? Você entende? Irmãs, as dores ou o que as pessoas falam para você é um ninho que você ficou. Você está lá, você está parada, você está paralisada. Porque alguém um dia olhou para você e falou assim: ah, eu achei que você não ministrou bem na célula. Pronto, você não quer mais célula. Mas você decidiu ouvir alguém que nem conhece você, ou que estava num dia mau e te criticou sem ter até noção do que estava fazendo. Você parou de ouvir a voz do mestre e ouviu a voz de estranhos. E aí você está parado nesse ninho, você está parada nesse ninho, você não coloca mais sua criatividade, os seus dons estão enterrados aí. Você imagina quantas pessoas poderiam ser abençoadas se você saísse desse ninho da dor, se você saísse desse ninho da frustração, o ninho do conformismo. Ai, eu já estou aqui, é isso. Lá na igreja nós temos uma mulher, que é a história de muitas mulheres que nós conhecemos por aí. Ela conheceu a Jesus conosco lá, há muitos anos atrás, nos anos 2002, 2003. E o marido dela sempre deu muito trabalho para ela, sempre com questões de traições, e foram muitas. Mas ela ali conheceu Jesus e amou Jesus acima de tudo. E não separava, ela amava ele, então ela perdoava. E eu acho que esse é o verdadeiro amor, né, gente? Ela perdoou, até onde ela pôde, ela perdoou. E ele tinha um grande problema também, ele não firmava em trabalho. Ele ficava ali 3 meses no trabalho e parava. E ela que trazia o sustento para casa, trabalhava como diarista, tudo que você imaginar que ela podia, vendia revistinha da Avon, da Natura, tudo que ela podia, ela ocupava o dia dela para ela ganhar e levar o sustento para casa. Eles saíram da igreja, foram para outra igreja e ele continuou fazendo as mesmas coisas. E um cara bom, que tinha dons, ele pegava o microfone e pregava, você falava: meu Deus, ele arrasa. Mas, meninas, você sabia que Deus não está atrás só dos seus dons? Porque o dom foi Ele que deu. Ele está atrás de um caráter. Um caráter. Então, às vezes, você pode nem falar aqui no microfone, mas se você tiver um caráter inquestionável, o Senhor, Ele te honra. E aí, enfim, ela saiu da igreja, mas aí ela retornou. E quando ela retornou, eles já estavam separados. Ele arrumou uma outra mulher. E é incrível isso, né, gente? A mulher deu a vida por aquele homem. Ela se esqueceu e deu a vida por ele. E eu conheço a história, então eu tenho propriedade para falar aqui, porque a gente viveu de perto. Abandonou e foi viver com outra mulher. Ela, no passado, abriu uma marmitaria. Só que por questões de sociedade não deu certo. E ela tem o dom assim de cozinhar maravilhosamente bem. Ela voltou para a igreja. Só que ela estava no ninho que ela falava assim: eu acho que eu não vou conseguir mais.
Eu tentei uma vez, a minha empresa não deu certo. Agora meu marido me abandonou. Eu acho que o negócio é eu ficar aqui mesmo, quietinha, arrumar um trabalho assim, mesmo que não seja o meu dom, mas eu vou ficar aqui. Mas ela sentiu que conforme o tempo foi passando, o Senhor foi empurrando ela desse ninho. O ninho da frustração, o ninho da dor, o ninho do trauma, dela ter sido abandonada, dela ter feito tudo. E esse homem não ter reconhecido ela em nada. Mas ela voltou os olhos dela para Jesus. Gente, ela tem 2 filhas. Ela terminou de criar as 2 filhas dela, vendendo marmita em casa. Ela começou dentro de casa com o que ela tinha, com os utensílios que ela tinha. Passou um tempo, já não dava mais para ser dentro de casa, ela teve que alugar um espaço. Depois que ela alugou esse espaço também já estava pequeno. Aí ela falou assim: se for de Deus eu vou para tal lugar. Deus abriu o coração do dono daquele lugar e fez de uma maneira que ela poderia pagar. E hoje ela, depois de todos esses traumas, depois desse ninho da dor, esse ninho da frustração, ela tem uma empresa sozinha, ela e Deus. E ela não só entrega delivery, ela também recebe pessoas para almoçar lá. Hoje ela é uma mulher que ela trabalha. Gente, além dela trabalhar na marmitaria, ela serve buffet. Então ela atende casamentos, aniversários e tantas coisas. Aí eu fico me perguntando, como que Deus não vai honrar uma mulher dessa? Ela saiu do ninho da frustração, ela saiu do ninho da piedade, que ela poderia estar recebendo favores de outras pessoas, recebendo palavras de: ó, coitada, como ela é miserável, ó, como ela nunca foi feliz em nada do que ela fez. Mas ela se posicionou não diante de alguém, não diante de uma situação, ela se posicionou diante de Deus, e o Senhor restaurou a sorte dela. O Senhor é especialista em restaurar a sorte de homens e mulheres que se posicionam, mas nós temos que sair do ninho do conformismo. Por isso eu quero te dizer aqui nessa noite, olhe para mim, espinho não é castigo, espinho é convocação. O Senhor está convocando mulheres. Pastora, mas está doendo. É desse jeito. Pastora, como que o Senhor está me chamando e permitiu que alguém me traísse, que alguém me apunhalasse pelas costas? Espinho não é castigo, espinho é convocação. Mas o Senhor disse que ia me abençoar e eu perdi o emprego. Espinho não é castigo, espinho é convocação. Ele está convocando mulheres aqui nesta noite para se posicionar. E eu quero terminar dizendo: o Senhor está convocando você para algo muito maior que Ele quer fazer através de você. Mas para isso Ele vai gerar desconforto, incômodo, insatisfação, espinhos, farpas, pessoas que vão se levantar e falar mal de você, fazer mau testemunho, falar mau testemunho de você. Mas tudo isso não é obra do diabo. Existem desconfortos e espinhos que o Senhor usa para nos tirar do ninho. Agora, sair do ninho não é obra do Espírito Santo. Eu e você precisamos fazer isso. Saia do ninho. Saia do ninho. E não vamos ficar só de falar, não, irmãs. Que ontem eu vendo o testemunho da Fabiana aqui, eu falei: meu Deus, segunda-feira eu vou mudar minha vida. Vocês também pensaram assim? Eu preciso perder 15 quilos até sexta-feira. Alguém também? Meu Deus, eu preciso perder 20 quilos até o final de junho. Sabe, quantas vezes a gente no domingo, né, foi dormir? Amanhã. É verdade, o amanhã foi com Deus e você foi com Deus também. Se posicione. Você está na presença de Deus, e eu quero só contar esse testemunho que aconteceu na minha vida. Eu tenho a minha vida de devocional. E a minha vida de devocional, ela acontece quando? As crianças vão bem cedo para a escola, o Abner vai para a igreja e eu fico em casa.
eu tenho graças a Deus, esse privilégio de poder ficar em casa. E eu faço o meu devocional ali. Ali eu choro, ali eu me derramo, coloco louvor, leio a palavra. É o meu momento com Deus. Só que eu estava querendo viver algumas coisas com Deus, que o Senhor falou assim: você está muito confortável nesse ninhozinho aí. As crianças vão para a escola, o Abner vai para a igreja, e você fica aí, bem bonitona, me buscando, me servindo, nesse ninho. Eu estava fazendo alguma coisa de errado? Não, pelo contrário, buscando em Deus. E aí algo acendeu, e foi Deus, acendeu dentro de mim. E eu queria te falar isso apenas para te inspirar, para te encorajar. E aí eu comecei a falar: Senhor, para aquilo que eu estou pedindo para o Senhor, para o Senhor fazer na minha vida, eu preciso dar um passo a mais. Jesus, ele disse: se alguém falar para você caminhar 1 milha, caminhe 2. Faça diferente, vá além. Aí eu comecei a falar assim: a partir de hoje, eu vou acordar às 5:30 da manhã e vou fazer o meu devocional. E talvez algumas pessoas perguntaram: pastora, mas você não precisa acordar às 5:30. Realmente eu não preciso, mas eu devo fazer. Tem coisas que a gente não precisa, mas a gente deve fazer. E eu saí do meu ninho, do devocional de manhã, bem confortável. E nesses dias de frio, que Marília está fazendo um frio muito grande, eu estou levantando às 5:30 e eu batendo queixo. E eu vou lá, leio. Às vezes tem umas palavras que ficam meio embaçadas aqui, minha filha. E pode ter sido que aconteceu com a oração. Deus abençoa Deus. Deve ter acontecido. Mas eu decidi sair do comum. Sair do comum é sair do ninho. E o Senhor está chamando mulheres aqui para sair do ninho, desse comum que você está vivendo. Porque você quer viver experiências com Deus que você não viveu ainda. Que você olha e fala: no passado eu buscava mais, eu fazia mais. Hoje eu estou vivendo no raso. E o Senhor está falando: então, se você está correndo 1, por que você não corre 2? Porque se você fosse passar num emprego, que você iria ganhar o salário dos seus sonhos, e a pessoa que ia te admitir falasse assim: você a partir de hoje vai ter que acordar às 4 horas da manhã, caminhar 2 quilômetros por 30 dias, e você vai ter que me encontrar num lugar. Irmãs, todas nós iríamos, pelo salário dos sonhos, o emprego dos sonhos. Eu duvido se tinha alguém aqui que não iria. Mas se você quer viver algo nas profundezas com o Senhor, corra 2 milhas, corra 3 milhas. E eu comecei a despertar, irmãs, porque eu não tenho vergonha nenhuma de ser vulnerável aqui com vocês. Eu quero ser vulnerável. Lá em Marília eu tento ser a mais vulnerável possível, para que vocês entendam: o inimigo, ele está atirando para todos os lados. É para líder, é para pastor, é para irmão, é para quem está há 50 anos, é para quem começou agora. Ele está atirando, querendo roubar a fé. E aí eu estava, desde o ano passado: eu preciso fazer um propósito sem rede social. Eu preciso. Quantas de vocês estão nisso até hoje, de alguma coisa? Eu preciso. Nossa, essa palavra mexeu comigo. Eu preciso. E volto para casa: uau, que conferência. Eu preciso. Mas ficamos na mesma. E aí quando bateu 20 de janeiro mais ou menos, eu tenho um grupo lá com as líderes e com as mulheres da igreja. E eu falei assim: meninas, dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro, eu vou começar um propósito de 21 dias sem redes sociais. O Senhor tocou no meu coração e eu estou abrindo com vocês. Se vocês quiserem fazer comigo, vamos fazer. Mas que não seja apenas um propósito sem rede social, que você vá orar mais, ler mais, sabe, buscar mais intimidade. Gente, eu achei que nem 2 ia comigo. Mas eu comecei a receber tantas mensagens, elas falando: conta comigo, pastora, conta comigo. Outras mandaram mensagem falando assim: eu já queria fazer isso há muito tempo, mas eu estava sem forças para fazer. Eu já queria fazer, mas eu não conseguia fazer. O Senhor está chamando mulheres aqui, que você precisa sair desse ninho do eu preciso, mas não muda. Hoje o Senhor está querendo
levantar mulheres aqui posicionadas, que vai sair do nível do, ai, eu queria tanto, ai, eu preciso tanto, mas você vai fazer esse compromisso com o Senhor, e não é, então o mês que vem, irmãs, quando a gente tem sede e tem fome, eu duvido, se você está com a sua garganta seca, você vai olhar e dizer, 1º de julho eu procuro água para mim. Não, você vai procurar água imediatamente, porque o teu organismo quer, a tua garganta está seca, e a palavra diz, assim como a corça, ela corre desesperadamente em busca das águas, assim a minha alma suspira por ti. Então eu não espero o mês que vem, eu não espero o outro mês, ou o outro semestre, eu saio do ninho agora, eu me posiciono agora, porque o que Deus tem para a sua vida não pode esperar, você precisa se posicionar a partir de hoje. É hora de você colocar um ponto final. Eu começo a orar e durmo, eu leio a Bíblia e durmo. Se posiciona, a partir de hoje eu não durmo mais, a partir de hoje, se for para eu orar andando, eu vou orar andando, se for para eu ler a Bíblia andando, eu leio a Bíblia andando, mas eu não durmo mais. É se posicionar, mulher, porque eu já passei, Daiane, já passei 3 horas sem perceber, rolando vídeo de Instagram, e já devo ter passado muito mais horas na internet, rolando vídeo, mas aí, quando é aquilo que a minha alma precisa, que o meu espírito tem sede e fome, eu sinto sono, eu sinto preguiça. Mulheres, mas se você veio aqui nessa conferência, é porque você quer se posicionar. 1º de julho não vai te esperar, não, é amanhã, você precisa começar algo, você precisa se posicionar, hoje, saia do ninho, em nome de Jesus. Eu comecei essa mensagem dizendo, Deus vai agitar os ninhos de muitas mulheres aqui, e eu vou terminar essa mensagem dizendo, hoje Deus vai agitar o ninho de muitas mulheres, mas é para o seu crescimento. Levanta a tua mão e eu quero liberar uma palavra. O Senhor cuida, mas Ele te desafia, Ele cuida, mas Ele te lança, Ele te guarda, mas Ele te impulsiona, é Ele quem te impulsiona. Deixa Ele te empurrar desse ninho, deixa Ele gerar desconforto. Não começa o semestre que vem, o Senhor está falando, começa agora, se santifica agora, se santifica, se consagra, se separa, é agora, eu quero te usar agora. Fique de pé no seu lugar, falando em línguas estranhas, vamos lá. Vamos, abra sua boca, levante a tua mão. Eu quero que venha aqui à frente apenas mulheres que vão se posicionar para esse tempo, mas mulheres que vão sair do ninho hoje, vem aqui na frente agora. O Senhor não está esperando usar mulheres capacitadas, graduadas. Ele quer usar mulheres disponíveis. Aonde estão as disponíveis aqui? Os outros também não conhecem, né? Qual que é o refrão aí? Que tom que você tá? Esse. Toca. Não, acho que isso é um pouquinho mais alto. Será que você, onde você está, não espere música começar? Você não depende disso. Aonde estão as mulheres que vão se posicionar? Arabacantarabassuri andarabacantarabas. Derebacantarabachei.
leva-me além. Apresente as suas mãos a Jesus. Quem sente liberdade do Espírito aqui nesse lugar? O Senhor está fluindo com tanta liberdade e graça aqui. Quantas aqui nessa noite querem ir além? Leva-me além, leva-me além, leva-nos além, Senhor, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Vida flua mais da tua unção, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Você pode cantar isso, levante as suas mãos e vamos dizer: leva-me além. Diga: leva-me além, leva-me além, leva-me. Levante as suas mãos a um nível mais profundo. Diga: a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, canta. Leva-me além, leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção. Diga: que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Vamos render a ti e derramar meu ser. Meu Deus, é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar, te imaginar é me inspirar pra te dizer, estou apaixonado cada vez mais, meu Deus, por Senhor, tu és incomparável. Diga: Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Levanta a tua mão e vamos dizer: leva-me além, leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo. Peça isso, peça, a um
a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Arabassore de cantarabachei de rebacantarabás. Vamos orar aqui nessa noite. A nossa oração aqui nessa noite é: Senhor, me reveste do teu Espírito. Eu não tenho nada de bom para te oferecer, mas o Senhor me chamou. Eu não tenho habilidades, eu não tenho capacidade, eu tenho talvez apenas um dom, mas o Senhor me chamou. Eu saio desse ninho hoje, o ninho confortável, o ninho da segurança, o ninho da dor, o ninho da frustração. Eu saio desse ninho que me deixa acomodada, e a partir de hoje, Senhor, pode me acordar nas madrugadas para eu orar. Aonde estão as mulheres que querem ser acordadas na madrugada? Aonde são as mulheres que querem fazer um propósito com Ele? E você vai abrir um propósito de jejum, e você vai abrir uma temporada de propósito com Ele, porque o Senhor está te chamando para se posicionar. Ele está te chamando para você ser uma mulher posicionada. Vamos, levante as suas mãos e ore a Ele, ore a Ele, ore a Ele, fale: eu me posiciono hoje, Jesus, eu me posiciono hoje. A partir de hoje a frustração e a dor não é um ninho para mim, o medo não é um ninho para mim, a intimidação não é um ninho para mim. Eu vou sair desse ninho. Eu aceito os espinhos, eu aceito o desconforto. Pode me lançar, pode me sacudir, pode me mover desse ninho, Senhor. Se comprometa com Ele, mulher. Eu vou fazer um propósito de rede social. Eu vou fazer um jejum e estender o meu horário a mais. Eu vou fazer um propósito de acordar nas madrugadas durante 30 dias, durante 12 dias. Eu vou fazer um propósito. Eu vou sair desse ninho do comodismo, de apenas vir no culto no domingo. Eu quero mais. A minha alma tem fome, a minha alma tem sede, a minha alma tem sede. Vamos, mulheres, declare isso. A minha alma tem sede de ti, a minha alma tem sede. Espírito de Deus, gera sede, gera fome aqui. Espírito de Deus, desperta-nos nas madrugadas, Senhor. Desperta-nos para jejuarmos, Senhor. Que haja mais santificação, mais consagração, mais separação na Tua presença. Aleluia, aleluia. Será que você pode então levantar as suas mãos? Levante as suas mãos e vamos, leva-me além. Grita isso e pede para Ele. Vamos, leva-me além. Eu quero ir, leva-me além, a um nível mais profundo, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó. Vida flua mais, Senhor, que a minha vida flua mais da Tua unção, mais do Teu poder. Diga isso, diga: que a minha vida flua, que a minha vida flua mais da Tua unção,
mais uma vez. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Vamos, levanta a tua mão bem alto. Que a minha vida flua mais. Diga. Que a minha vida flua mais na tua unção, mais no teu poder. Somente a voz das meninas, a voz da igreja. Levanta a tua mão. Você precisa pedir isso incansavelmente. Vamos. Que a minha vida flua mais na tua unção. Diga. Mais do teu poder. Oh, dê tudo aquilo que você pode para Jesus agora. Se tem aleluia, dê aleluia. Se tem glória, dá glória. Mulheres posicionadas para esse tempo. Aleluia. Aleluia. Ainda com as suas mãos levantadas. Oh Jesus, nós só temos a te agradecer. Nós estamos indo agora para o encerramento. Mas nós não podemos deixar de fazer aquilo que o Senhor manda nós fazermos. Com seus olhos fechados. Todos vocês, coloquem a sua mão ao do seu coração, meninas. Todas vocês. A palavra do Senhor nos diz que só Jesus salva. Só Jesus liberta. Só Jesus transforma. E é por meio dele, por meio de Jesus que seremos salvos. Por meio de Jesus recebemos a vida eterna. Satanás não tem nenhum interesse, pelo contrário, amanhã mesmo, ou talvez hoje mesmo, ao término desta conferência, ele vai fazer de tudo para que você perca tudo aquilo que você recebeu nesses 2 dias. Mas você já sabendo disso, você já entendendo sobre isso, tendo esse discernimento, você não vai permitir que Satanás encontre qualquer lugar na sua mente ou no seu coração para isso. Mas não existe vida sem Jesus. Não existe vida plena sem Jesus. Não existe vida abundante sem Jesus. Não existe salvação sem Jesus. Não existe salvação fora da fé cristã. Não existe. E nessa noite, eu queria que você que quer fazer um concerto com Jesus. Quantas mulheres estão aqui? Que quanto tempo você não está mais na presença do Senhor? Não estava mais na presença do Senhor? Quanto tempo que você estava doente na alma e você não conseguia mais ter comunhão com Deus, você não conseguia mais ter vida de igreja, você não conseguia mais ter relacionamento de comunhão, de comunidade de fé, mas o Senhor te curou nesses 2 dias. E eu queria convidar você aqui hoje, você que quer renovar a sua vida com Deus, e você que quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, porque Ele é o único. Eu queria que nessa noite, com seus olhos fechados, ninguém está te olhando, levantasse as suas mãos aí onde você estiver. Você que quer aceitar Jesus, eu quero te fazer esse convite hoje. Porque amanhã, nós não sabemos se haverá o amanhã. Mas para nós estarmos na eternidade com Jesus, é necessário que nós façamos essa decisão hoje, tomamos essa decisão hoje. Eu queria que você levantasse a sua mão aí onde você estiver, você
que veio a essa conferência, você que está aqui, que não conhece Jesus, não conhecia o Senhor Jesus, ou talvez só ia a uma célula, mas ainda não tinha tomado essa decisão por Jesus, eu queria que você levantasse a sua mão aí onde você estiver, você que quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, levante as suas mãos. E você que quer fazer, você que quer reconciliar a sua vida em Jesus, eu queria que você levantasse as suas mãos agora. Aleluia, levanta as suas mãos bem alta, bem alta. Você que está voltando para Jesus hoje, você que está renovando a sua vida, sua aliança com Jesus hoje, você está voltando a orar, você está voltando a ter comunhão com Jesus, você está voltando a se relacionar com Jesus, você está ouvindo novamente a voz dEle. Isso, você que levantou as suas mãos, fique com as suas mãos levantadas. Aleluia. Jesus, nós te agradecemos por isso. Nós te agradecemos porque o Senhor nos achou. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos encontrou. Você que levantou as suas mãos, fique com as suas mãos levantadas. Vamos toda a igreja orar juntas com ela? Vamos, meninas, vamos orar juntas com essas mulheres que levantaram as mãos. Fala assim: Senhor, muito obrigada por permitir, por desejar, por querer que eu estivesse aqui. O Senhor me chamou, o Senhor me escolheu, o Senhor me achou, o Senhor me viu, e por isso eu estou aqui. Eu renovo a minha aliança contigo, eu me entrego completamente aos teus pés. A partir de hoje, é uma nova vida em ti, é um novo tempo no Senhor, e eu entrego toda a minha vida diante do Senhor. Senhor, guarda-me, proteja-me, segura-me, arrebata-me, meu Deus, toma-me pelas tuas mãos, e não permita que eu saia um dia sequer da tua presença. Levanta as suas mãos ao Senhor, vamos aplaudir a Ele. Aleluia! Aleluia! Nós te adoramos, nós te louvamos, Senhor, na beleza e na grandeza da tua santidade, Deus. Eu queria agora que você virasse para alguém ao seu lado. Fale com ela assim: que bom que você veio. E diz assim também: que bom que eu vim. Dê um abraço apertado nela. Aleluia. Foi um prazer, fala com ela, foi um prazer estar com você nesses 2 dias. Foi uma honra poder te rever. Foi uma honra poder estar ao seu lado, sentar ao seu lado, tomar café com você, lanchar com você, orar com você. Isso, vai abraçando umas outras. Pode voltar para os seus lugares. A Susan, cadê a Susan? Rapidinho, rapidinho aqui. Minha amiga pastora Daiane, muito obrigada pelo seu sim. Muito obrigada pelo seu sim. Pode estar sentadas. Nós fizemos, antes de nós encerrarmos, eu queria que nessa noite nós encerrássemos da melhor maneira possível, porque nós não podemos fazer
cultuar ao Senhor de uma maneira que falte algo. O culto ele tem que ser completo. Quando nós estamos na presença do Senhor, nós precisamos estar completas. Amém? Desde já agradecendo a todas as irmãs que trabalharam. Tem umas que estão trabalhando lá na cozinha. A irmã Valdete com a equipe dela está trabalhando com a equipe desse fim de semana. A equipe da lanchonete, os homens estão lá trabalhando na equipe da lanchonete. Está a equipe da Copa junto com o Renato e a equipe dele. E nós agradecemos ao Senhor cada detalhe. A equipe administrativa. Nesses dias, nós, como eu falei com vocês desde o primeiro dia, pode estar com a luz abaixada? Pode ficar. Nós já vamos encerrar. E esses dias nós quase que nós havíamos adiado a conferência de mulheres, porque nós tinha acabado de ter uma convenção regional. Não que isso seja o problema, mas o problema é que às vezes nós não somos bons administradores, né? Tanto do nosso tempo quanto das nossas finanças. E isso nós permitimos que o diabo entre, mas a partir de agora não. Amém? Amém? Nós aprendemos muito esse final de semana sobre essas questões, até financeiras, amém? E nós não podemos permitir que o diabo entre na nossa vida. A palavra do Senhor, a palavra de Deus, quando nós vamos estudar a Bíblia, é tão lindo quando nós vamos meditar a Bíblia na palavra. Estes dias eu fiquei alguns dias de repouso em casa, por causa alguns aqui já sabem, né? E do aborto, então eu precisei ficar em casa de repouso, e aí eu não tinha condições de ficar andando, de ficar em pé. Sofia e Johanna, lá em casa, sobrou até para Emily cuidar da casa, mas a Sofia e Johanna deu um show, e aí eu falei, meu Deus, pelo menos nesse quesito eu acertei com elas, e elas cuidaram da casa, elas cuidaram do pai, elas cuidaram delas, elas cuidaram uma das outras, elas faziam comida, a Sofia tentando do jeitinho dela, a Emily, a Johanna do jeitinho dela, e aí tinha dia que não saía certo, eu falava, ai mamãe, hoje a comida não saiu boa, e o Quias não querendo desagradar, e o Quias comendo, fazia uma carinha meio assim, ele, não, mas tá bom, e aí, e o Quias, para quem conhece, o Quias é enjoado para comer demais, Jesus amado. E aí, mas mesmo assim ele fala, não, mas como que elas estão se esforçando, tal. Enfim, tirando estes dias, elas cuidando de mim, cuidando das coisas da casa, estudando, eu falei com o Senhor assim, meu Deus, já que eu não posso ficar andando para um lado e para o outro, eu tenho meu momento de devocional, mas eu vou aproveitar estes dias que eu estou acamada, para eu mergulhar na sua presença. Eu quero, meu Deus, ter experiências com o Senhor, sobrenaturais, eu e o Senhor, qualquer hora do dia. Pode ser de manhã, de tarde, de noite, madrugada, qualquer hora do dia. E ali, teve dias que eu passei o dia inteiro lendo a Bíblia. É o dia inteiro mesmo, sem parar de ler a Bíblia. E ali eu falei, meu Deus do céu, já estava indo, quando eu olhava assim, eu já estava 30 capítulos, 35 capítulos, e aí só indo, e eu estudando, parando, estudando, olhando, meditando, assimilando, tentando entender outras coisas, eu voltava, lia de novo, e aí, toda vez, o Senhor foi falando comigo nesse período, nesses dias, sobre fé. O Senhor tratou comigo tanto sobre fé, querendo restaurar tanto a minha fé, e agradecendo as irmãs aqui que hoje estiveram orando por mim. Algumas pessoas, eu recebi algumas mensagens, até falei com algumas meninas, recebi algumas mensagens de algumas meninas, algumas pessoas falando, ô pastora, eu sei que a senhora está no voto, uma hora o menino vem. Gente, eu nunca orei para Deus me dar um homem, um menino homem, uma criança, eu acredito, essa é a minha concepção, coisa minha particular, eu acredito que aquilo que você gera é o que precisa para aquele tempo. Então eu nunca tive esse negócio, porque tem que ser um homem, eu tenho que gerar um menino. É claro que eu não vou ser hipócrita, né? Eu gerei 3 meninas,
Aí quando eu gerei de novo, quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida de novo, eu pensei, agora podia ser azul, né, a casa. Ficar um pouco mais azul, porque está muito rosa. Ler em casa é muita emoção. Precisa um pouco mais de razão. Só tem uma razão ler em casa, porque até o animal que eu tenho ler em casa é cadela. Foi misericórdia. Então ler em casa é tudo é muita emoção. E o Kias fica no meio da gente e fala, meu Deus. Tem hora que ele dá vontade de fugir, que ele fala. Porque muita mulher, né, na vida dele. Ele fala, nossa, tem muita mulher na minha vida. Jesus, amado. Mas que bom. Então, eu nunca tive essa necessidade de falar, tem que ser homem, tem que ser homem, tem que ser homem. Não. Eu louvo ao Senhor muito pela vida da Sofia, da Johanna, da Emily. Eu sempre, na minha casa, nós éramos muitos homens, né? Eu tenho irmãos por parte de pai. Meu pai casou 3 vezes. Né, mãe? A minha mãe é a terceira esposa. Foi a terceira esposa. Então, na nossa família, era só eu e minha irmã. Era tudo homem. Então, quando eu fiquei sabendo que ia ser mãe de menina, gente, eu me apaixonei. Chorei primeiro, né? Porque primeiro você chora para depois você rir. É sempre assim, né? Eu não sei com você, mas eu chorei para depois rir. E aí, todas as vezes que o Senhor... que eu gerei e veio menina, eu louvei ao Senhor. Uma vez, eu não sei se vocês lembram, quando aconteceu quando eu sofri uma queimadura na face, em 2018, eu tive que raspar a cabeça, fiquei meio careca. E um pastor chegou perto de mim e falou assim, ô pastora, falou para mim e para o Ilquias, esse voto da pastora Carmen não será em vão. Ela vai gerar um menino em nome de Jesus. Eu sei que não está sendo fácil. Ela precisou raspar a cabeça, gente. Falei, meu Deus, informa ele que não foi por causa disso. Informa esse homem, pelo amor de Deus, que eu não raspei a cabeça porque eu queria ter filho homem, não. Foi necessidade, porque eu tinha queimado a face. Então, assim, algumas pessoas eu até falei, não, eu nunca falei isso com ninguém, nunca expus a ninguém que eu queria ter filho homem. Mas o Senhor me desse, glória a Deus por isso, amém por isso. Mas, nesses dias, eu fui olhando a questão da fé e a questão das mulheres na Bíblia. Como que essas mulheres se posicionavam em Jesus, com fé que movia elas. E era esse amor por Jesus que movia ela, o amor pela presença. Elas só queriam estar na presença do Senhor. E como as mulheres também, elas patrocinavam Jesus e os seus discípulos ao redor do mundo, onde eles precisavam ir, nas províncias que eles precisavam ir, às cidades que eles precisavam ir, aos lugares que eles precisavam ir, as maiores mantenedoras do reino de Deus, na época de Jesus, no tempo de Jesus, aquelas que cuidavam das coisas do Senhor e dos discípulos, para que eles pudessem ir aonde eles tivessem alimento, aonde eles estivessem, eles tinham provisão. Sabe quem eram? As mulheres. As mulheres foram as que mais mantinham o ministério de Jesus naquele tempo. Aí você pensa assim, mas talvez é porque elas tinham condições. Gente, vocês já leram a Bíblia? Vocês lembram como eram as condições das mulheres daquele tempo? Não se compara às nossas condições nos dias de hoje. Não se compara. E a Bíblia deixa muito claro para nós isso. Sobre o caminhar na fé, o olhar pela fé. O olhar pela fé e não por vista. O andar na fé, o agir pela fé, o sentir pela fé. E não pode ser diferente nos dias de hoje. Não pode ser diferente comigo e com você, amém? E eu quero que você, nessa noite, convidar você a fazer uma oferta para a conclusão dessa conferência, uma oferta de gratidão. E essa oferta, pastor, aonde ela é destinada? Todas as ofertas e dízimos à casa do Senhor, ela é destinada a coisas do reino do Senhor. Amém? Tudo, seja
aluguel, seja manutenção, seja contas de água, luz, seja aparelhagem de som, construção, essa reforma, que eu não sei se vocês estão sabendo, mas a arquiteta, a Fran, juntamente com o Elon, e juntamente com um bombeiro, eles, semana passada, concluíram toda a reforma e construção da igreja. E ela disse assim para nós: pastor Ilquias, eu só tenho algo a dizer para vocês. Vocês, de fato, andam pela fé e não por vista. Porque só à frente da igreja, nós estamos calculando por metro quadrado, porque engenharia, cálculo se faz por metro quadrado. Então, pelo metro quadrado que nós calculamos aqui, só à frente, ficará em torno de 3 milhões de reais. Nós temos? Temos. Amém? Pela fé nós temos. Pela fé Ele já nos entregou. Aí você diz assim: para que isso? Para quê? Para quê? Para que você fique muito mais confortável. Para que a acessibilidade seja melhor. Para que nós possamos deixar isso aqui para a nossa geração, filhas e filhos. Minhas filhas estão crescendo, os seus também. Eles precisam de maiores estruturas, porque cada vez mais as coisas estão evoluindo, melhorando. A igreja não pode ficar parada, a visão tem que ser expandida. Nós precisamos alargar a casa. As almas estão vindo, o Senhor está enviando, o Senhor está mandando. Por que ficar com casa pequena? Porque a tenda tem que ser pequena. A tenda tem que ser grande. A tenda tem que ser larga, tanto para os lados quanto para cima. Porque as almas estão chegando, o reino de Deus está próximo. E precisamos anunciar o Evangelho, precisamos desejar que a casa seja cheia, porque a Bíblia diz que o desejo do coração de Deus é que todos sejam salvos. Então, em nome de Jesus, não permita que Satanás, que demônios, toque na sua mente, cauteriza a sua fé. Tudo que nós fazemos aqui é para a glória do nosso Deus. Reforma, construções, melhorias, comprar as coisas que precisamos comprar. E nessa conferência não foi diferente. Porque nós não podemos tirar da construção da igreja para fazermos conferência, senão nós vamos prejudicar aquilo que precisa ser feito. Então, tudo que nós fazemos aqui para conferências de mulheres é destinado à conferência de mulheres. Seja um caldo de feijão que você comprou, uma coxinha lá embaixo que você comprou na lanchonete, um guaranazinho que você comprou, uma coca, um feijão tropeiro que você comprou, tudo aquilo ali, a equipe administrativa está calculando, para que a gente faça tudo o que precisa ser feito, decoração, ofertas, transportes, tudo isso. E tudo isso, gente, é bênção sobre nossa casa. Quando nós recebemos um profeta, quando eu recebo uma profeta, na condição de profeta, eu sou abençoada. Então, quando nós recebemos profetas nessa casa, neste altar, nós recebemos elas em condições de profeta. Quem é abençoado é essa casa. Amém? Então, nessa noite, vamos fazer uma oração de gratidão ao Senhor? Todas nós, você que não tem, vire para quem está ao seu lado e fala assim: me dá. Porque eu não quero ir lá na frente com as minhas mãos vazias. E não é questão de quantidade, não é. É questão de amor e a qualidade dessa oferta, amém? Então, vire para quem está ao seu lado e fala assim: hoje eu não tenho, mas você tem, me dá. Passa aí um para mim, qualquer oferta aí na minha vida para eu ofertar. Amém? Eu sempre fiz assim, em Juiz de Fora com as minhas amigas, era assim, eu e a Aurora, nós fazíamos assim, tinha dia que ela estava zerada, ou eu zerada. Uma tinha que entregar para a outra, dar para a outra, ofertar na vida da outra, porque eu não queria comparecer diante de Deus de mãos vazias. E quando eu e ela não tinha, a gente ia atrás de alguém.
saía pela igreja, me dá uma oferta aí, meu irmão, pode me ofertar, por favor, em nome de Jesus? Me oferta porque eu quero ofertar, porque eu quero ser abençoada. Então nessa noite fique de pé. Antes de nós concluirmos, e nós concluímos da melhor forma, da forma mais abençoada, eu queria que nessa noite todas vocês levantassem as suas mãos aos céus com as suas ofertas. Se você vai fazer o Pix, levanta o seu celular. Isso. Apresenta a sua oferta ao Senhor aqui nessa noite. Vamos abençoar a casa do tesouro. Amém? Levanta as suas mãos, Senhor. Eu quero te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor fez. Mas eu quero te agradecer em especial aqui nessa noite, porque nós estamos indo ao altar. Nós estamos entregando ao altar nessa noite uma oferta, Jesus, de gratidão. Gratidão, porque quando nós não tínhamos nada no caixa para fazer, o Senhor nos deu. Quando nós não sabíamos nem como resolver, o Senhor nos deu. Quando nós não sabíamos nem como comprar, o Senhor nos deu. Meu Deus, por isso que tudo que nós fazemos, seja uma rifa, seja, meu Deus, uma venda de um chocolate que nós fazemos aqui dentro dessa casa, é para que o reino do Senhor seja adorado. Por isso que nós te agradecemos por cada detalhe. Eu te agradeço pela nossa vida financeira, por cada mulher aqui que está apresentando as suas mãos diante do Senhor, a sua oferta diante do Senhor, porque nada voltará vazio para nós. O Senhor, meu Deus, colocará azeite na nossa botija. Meu Deus, em nome de Jesus, venha nos abençoar aqui nessa noite. Eu te louvo e te agradeço por tudo aqui nessa noite. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, Jesus. Você que vai consagrar a sua oferta, vem com alegria, vem com alegria, vem com alegria. Isso, vai adorando ao Senhor. Isso, vem você adorando ao Senhor. Aleluia. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Levante as suas mãos e adora Ele. Levante as suas mãos e adora o Senhor. Vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que teu é um aleluia. Declare, sei que é simples para o Rei. Sei que é simples para o Rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Declare em meu coração, Não se envergonhe, cante essa canção, pois chega fôlego nesses pulmões. Vamos, nome ao Senhor. levante as suas mãos e cante. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois chega fôlego nesses pulmões. Vamos, nome ao Senhor. Em meu coração, Não se envergonhe, cante essa canção, pois chega fôlego nesses pulmões. Vamos, nome ao Senhor. levanta as suas mãos e adore.
louve. Levanta suas mãos e louve. Levanta suas mãos e glorifique. Glorifique, glorifique. Fala com o Senhor. Ainda bem que eu vi, Jesus. O Senhor marcou a minha história. O Senhor marcou o meu destino. O Senhor mudou a minha rota. Oh, rebaixou de canto, rebaixai. Oh, rebaixou de canto, rebaixai. Mas não tenho nada além De um coração cantando aleluia. uma vez mais, levanta sua mão. Então vou levantar As minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Aleluia. Sei que é simples para o rei, Mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Louvado, adorado, engrandecido, exaltado seja o seu nome. Estamos encerrando agora a nossa conferência. Infelizmente. Mas ano que vem tem mais. Assim, se o Senhor nos permitir e nós não estivermos na glória. Amém? Dê um abraço apertado. Você que participou da rifa do tanquinho zerado, com nota fiscal e tudo. Você, por favor, a Suza vai fazer hoje, Suza? Fazer agora ou você quer fazer e lança no vídeo? E faz um vídeo? Então, nós vamos fazer agora, tá bom? A Suza vai fazer agora a rifa. Quer lançar aí? Eita, glória. Você já gostou? Muito? Você quer que sobe ou desce? Isso aí. Tá filmando, gente? Pra não ter problema. Houve injustiça, não houve não. A gente... E olha só, nós iremos fazer a rifa agora, e nós vamos finalizar com uma última canção, e você não vai sair daqui sem deixar de dar um abraço em 50 mulheres, tá bom? Pode ser 50, menos do que isso não, porque tem muito mais, mas 50 tá bom. Tá bom? Você não vai deixar de dar um abraço apertado e dizer para ela, amanhã tem batismo, amém? Amanhã no culto de celebração nós vamos batizar, amém? Nova vida em Cristo Jesus. Então você vai dar um abraço muito apertado nessa irmã, dê um beijo molhado nela e você vai falar uma palavra de fé para ela. E em nome de Jesus, amanhã nós estaremos aqui, mas nós vamos encerrar com uma canção adorando ao Senhor, amém? Cadê a pastora Daiane? Pode? Vai. Você vai sortear? Eliana de Jesus Souza. É a Eliane da Salgado, não é? A Eliane, ela está ali embaixo trabalhando? A Eliane, gente, da Copa. Gracinha, vamos aplaudir o Senhor. Ela merece. Pode ir? Vai nesse.
há uma promessa que irá se cumprir. Algo sobrenatural está por vir. E vamos lá, algo novo está chegando. Luz que vence a escuridão, meus erros pra trás estão, montanhas se moveram. Algo novo vindo, os gigantes cairão, eles não me abalarão, em breve todos verão. Algo novo, você crê? Algo novo vindo, algo novo vindo, algo novo vindo. Assim ó, há uma unção de libertação e as fortalezas não me impedirão. Algo sobrenatural está por vir. Você está acompanhando com a gente? Vai! Algo sobrenatural está por vir. Cantar, luz que vence a escuridão, meus erros pra trás estão, montanhas se moveram. Algo novo vindo, os gigantes cairão, eles não me abalarão, em breve. Canta, mulheres! Algo novo vindo, algo novo vindo, algo novo vindo, algo novo vindo. Yeah. Assim ó, vamos terminar essa conferência lá em cima. Levanta a tua mão, vamos lá. E vejo avivamento nesse lugar, vindo sobre as nuvens pra nos transformar. Vejo salvação nesse lugar, vindo sobre as nuvens pra nos transformar. Ouço o som nesse lugar, vindo sobre as nuvens pra nos transformar. Posso ouvir um som nesse lugar, provisão e abundância pra nos transformar. Eu vejo a cura nesse lugar, vindo sobre as nuvens pra nos transformar. Eu vejo alegria nesse lugar, vindo sobre as nuvens pra... Vamos lá, chegando está, diga! Chegando está, 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 chegando está. As palmas assim agora, vai, vai, vai! Luz que vence a escuridão, meus erros pra trás estão, montanhas, grita, grita! Algo novo vindo, os gigantes cairão, eles não me abalarão, em breve todos verão. Algo novo vindo, algo novo está chegando, algo novo vindo, algo novo vindo. Uma nova mente e fé tenho, recebe aí, e um novo tempo vejo. Algo novo vindo, uma nova mente e fé tenho, vamos, e um novo tempo vejo. Algo novo vindo, uma nova mente e fé tenho, e um novo tempo vejo. Algo novo vindo, uma nova mente e fé tenho, vamos, vamos, e um novo tempo vejo. Algo novo vindo, diga! Algo novo vindo, algo novo, profetiza, profetiza. Algo novo vindo, algo novo vindo, algo novo vindo, algo novo vindo, algo novo.
novo vindo. Diga, vejo liberdade nesse lugar, vindo sobre as nuvens pra nos transformar. Eu vejo Jesus nesse lugar, vindo sobre as nuvens, e aqui está. Vejo liberdade nesse lugar, vindo sobre as nuvens pra nos transformar. Eu vejo Jesus nesse lugar, vindo sobre as nuvens, e aqui está, 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 e aqui Ele está aqui, e aqui está, e aqui está. Oh, a mão lá em cima e aplauda Jesus, dando um grito. Nossa, foi lindo! Não, ainda bem, porque lá a gente canta.